Orientação aos pais. Conteúdo adulto sugerido para maiores de 13 anos. Show de horrores. Dos elos perdidos aos licantropos. Episódio 4. O Holocausto. Antes do Holocausto. Algumas conclusões lógicas da ideia de evolução tiveram resultados verdadeiramente devastadores. E sem dúvida o mais conhecido é o Holocausto Judeu, a solução final levada a cabo na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Embora muitos não tenham feito essa conexão, Hitler já havia delineado sua conclusão de que o darwinismo social era a base para o sucesso da Alemanha em 1925, no capítulo 4 de seu infame livro Minha Luta. Toda a ideia de que uma luta pela existência entre as várias raças humanas estava em andamento e que a raça ariana, mais justa, era o ápice da evolução, foi o sustentáculo intelectual no qual toda a sua ideologia se apoiava. Tendo lido pessoalmente grandes partes de sua obra, posso confirmar que Hitler era um darwinista fanático. Mas esta não é apenas uma conclusão pessoal minha, tendenciosa. Todo tipo de literatura nazista e registros de suas comunicações foram confirmados inúmeras vezes. O pesquisador Robert Clark concluiu que Adolf Hitler era fascinado pelos ensinamentos evolucionistas, provavelmente desde quando era menino. Ideias evolucionistas bastante claras estão na base de tudo o que há de pior em Minha Luta. E em seus discursos públicos, Hitler argumentava que uma raça superior sempre conquistaria uma raça inferior. Então, a destruição sistemática de milhões de judeus foi, em essência, simplesmente a sobrevivência do mais apto posta em prática. Eliminar judeus e outros, incluindo pessoas de pele escura e outras pessoas de menor importância, não era considerado assassinato pelos nazistas. Essas pessoas foram consideradas inferiores, menos humanas e indignas da vida, justificadamente removidas da competição entre as raças superiores. O que muitas pessoas não sabem é que a Alemanha já havia conduzido um teste real de genocídio cerca de 50 anos antes, tudo baseado na mesma filosofia materialista no país africano da Namíbia. Embora bem documentado, esse holocausto antes do holocausto raramente é vinculado ao nazismo e à ideologia a ele associada, o racismo científico. Os fatos brutos são que mais de 80% da população herero e 50% da população nama da Namíbia foram mortos por soldados alemães entre 1904 e 1908. Mas a perseguição começou muito antes, em 1884, quando a Alemanha invadiu o território e fundou a colônia alemã do sudoeste da África. O genocídio herero foi uma campanha sistemática de extermínio racial que incluiu o uso de campos de concentração e experimentação médica, e é considerado o primeiro genocídio do século XX. Os detalhes da campanha são realmente horríveis. As prisioneiras sobreviventes foram escravizadas e forçadas a ferver os crânios decapitados de outras tribos, alguns dos quais eram familiares e amigos, e prepará-los para o que se chamava de estudo científico na Alemanha, em universidades e museus. Esse estudo envolveu testes do tamanho do crânio e do cérebro para determinar seu status evolutivo. Milhares dessas mulheres escravizadas também foram vítimas de violência sexual infligida por soldados alemães e pelo Dr. Eugen Fischer, um macabro professor alemão de medicina, antropologia e eugenia, mais tarde membro do Partido Nazista, que serviu como diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia, conduzindo experimentos médicos em muitas dessas crianças nascidas desses estudos. E suas conclusões não surpreendem. Essas crianças mestiças eram consideradas inferiores, embora fossem superiores às mães herreiras, por causa da contribuição genética do pai alemão. Mais tarde, Fischer ensinou suas teorias racistas a muitos médicos nazistas, e um de seus alunos foi ninguém menos que Joseph Mengele, mais tarde conhecido como o Anjo da Morte.
A pesquisa de Fisher inspirou muitos, incluindo Adolf Hitler e Mengele, que foi responsável por muitos experimentos médicos horríveis e carnificinas feitas a inocentes nos campos de concentração de Birkenau. A pergunta que precisa ser feita é esta: por que um país que no início do século havia enviado missionários para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com os africanos, de repente decidiu que os africanos eram sub-humanos dignos de extermínio? Uma resposta clara vem de John Bridgman, um historiador americano, professor emérito da Universidade de Washington, cujo exame aprofundado do genocídio dos herreiros revela a queda. O alemão médio menospreza os nativos, considera-os como estando no mesmo nível dos primatas superiores, sendo babuíno seu termo favorito para os nativos, e os trata como animais. Novamente vemos as ligações conceituais, o mesmo nível, primatas superiores, babuínos, animais, que vimos na era dos shows de horrores. E lembre-se, ideias têm consequências. Veja, a invasão da Namíbia ocorreu apenas 14 anos após o lançamento de A Origem do Homem, de Charles Darwin, no qual Darwin afirmou: em algum período futuro não muito distante, medido em séculos, as raças civilizadas do homem quase certamente exterminarão e substituirão as raças selvagens. A intelectualidade alemã abraçou o trabalho de Darwin imediatamente e rapidamente tomou suas implicações e extrapolou-as ao máximo. O homem é o resultado de processos naturais. Deus não existe e a única lei é a lei da natureza, a sobrevivência do mais apto. Como muitos líderes alemães se consideravam os mais aptos, eles decidiram colocar esses princípios em prática. E caso alguém considere o que foi dito aqui um exagero, entenda que a ligação com os ensinamentos de Darwin no massacre da Namíbia é ainda mais direta, especialmente ao examinar as palavras do general alemão Lothar von Trotha, que foi enviado em 1904 para supervisionar esse genocídio. Ele declarou que sua estratégia era a seguinte: no início, não podemos ficar sem os nativos, isto é, para o trabalho duro. Mas eles finalmente tiveram que ser dissolvidos, onde o clima permite que o homem branco trabalhe. Visões filantrópicas não podem banir a lei de Darwin, sobrevivência do mais apto. Não há dúvida de que a crença nos elos perdidos de Darwin levou diretamente à crença na lei da sobrevivência do mais apto de Darwin, que afirma que os fortes eliminam os fracos ou menos dignos de viver. Essas conexões diretas podem ser vistas posteriormente em filmes de propaganda nazista, que foram usados para incutir na mente da população alemã o status menos humano da população judaica. Pesquise no YouTube a prova irrefutável de que os nazistas eram evolucionistas e você encontrará um exemplo dessa propaganda chamada Vítimas do Passado, que diz: todos os seres vivos fracos perecerão na natureza. Nas últimas décadas, a humanidade pecou terrivelmente contra a lei da seleção natural. Não apenas mantivemos a vida indigna da vida, como até permitimos que ela se multiplicasse. O termo seleção natural só surgiu em 1859 e atribuído a Darwin. No entanto, em pouco tempo, muitos grupos chegaram a conclusões muito específicas sobre como esse processo deveria ser aplicado diretamente às populações humanas sob suposições evolucionárias. Você se lembra do livro didático americano de 1914 que citamos anteriormente, Biologia Cívica? Aqui estão alguns breves trechos das conclusões dos escritores em 6 categorias específicas, as mesmas conclusões que impulsionaram o movimento eugênico. Evolução do homem. Sem dúvida, viveram na Terra raças de homens cuja organização mental era muito inferior à dos habitantes atuais. Os primórdios da civilização ocorreram há muito tempo, mas mesmo hoje a Terra não é totalmente civilizada. As raças do homem. Atualmente existem na Terra 5 raças, ou variedades de homens. O tipo mais elevado de todos, os caucasianos, representado pelos habitantes brancos civilizados da Europa e da América. Melhoria do homem. Se o estoque de animais domesticados pode ser melhorado, não é injusto perguntar se a saúde e o vigor das futuras gerações de homens e mulheres na Terra não poderia ser melhorado aplicando-se-lhes leis de seleção.
Eugenia. Quando as pessoas se casam, há certas coisas que o indivíduo, assim como a raça, deve exigir. A debilidade mental é uma deficiência que não é apenas injusta, mas criminosa de ser transmitida à posteridade. A ciência de ser bem-nascido é chamada de eugenia. Parasitismo e seu custo para a sociedade. Centenas de famílias, como as descritas acima, existem hoje, espalhando doenças, imoralidade e crime por todas as partes deste país. Eles tiram da sociedade, mas não dão nada em troca. Eles são verdadeiros parasitas. O remédio. Se essas pessoas fossem animais inferiores, provavelmente as mataríamos para evitar que se espalhassem. A humanidade não permitirá isso, mas temos a solução de separar os sexos em asilos ou outros lugares, e de várias maneiras impedir o casamento misto e as possibilidades de perpetuar uma raça tão baixa e degenerada. Soluções desse tipo foram testadas com sucesso na Europa e agora estão obtendo algum sucesso neste país. Se tais pessoas fossem animais inferiores, é uma frase-chave aqui. Foi o que desbloqueou a mentalidade do genocídio, que causou miséria e morte incalculáveis ao redor do mundo. Tudo o que alguém precisa fazer para justificar, científica, intelectual e eticamente, o assassinato é desumanizar uma pessoa ao status de um animal inferior, e tudo vale. Com essa mentalidade, você pode justificar a escravidão, a tortura e o extermínio de qualquer grupo-alvo que você considere indigno de viver. Basta perguntar aos abortistas, que são os assassinos em série da atualidade, que operam impunemente por causa da desclassificação de milhões de bebês inocentes como sendo falsamente declarados não verdadeiramente humanos. E assim como a própria história da evolução, ela persiste sem nenhuma justificativa científica real. De jeito nenhum.